Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo a gente. A gente vai começar agora mais uma edição, segundo encontro, né, que a gente faz desse projeto que a gente escolheu para esse ano, do grupo CRICA, Criar para Crianças. É um grupo de estudo, um grupo de pesquisa ligado ao FRB, ao Secult, o FRB. E a gente, no ano passado, pensou muito no que a gente queria produzir para esse ano, e tivemos essa ideia de trabalhar com encontros mensais, com artistas que produzem para a infância, para a juventude, e, e elaborar essas conversas, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais desses artistas, alguns ligados a companhias, outros artistas independentes. Paula Gottlieb, que está ali, daqui a pouco vai falar um pouquinho também, fez uma curadoria a partir do trabalho dela como parecerista de diversos editais, e a gente escolheu alguns trabalhos artísticos. Ela trouxe para a gente algumas possibilidades e aí fez toda uma curadoria pensando em estilo de cena, em temática. Ela pode falar um pouquinho depois sobre isso. E dessa forma nos chegou o espetáculo de hoje, que é Luiz e os Ursos, da companhia Pandorga Companhia de Teatro. E a gente está aqui com a presença de 3 dos membros que vão se apresentar daqui a pouquinho para a gente. Eu queria já de saída agradecer demais a disponibilidade, né, o tempo para a gente. Vai ser assim extremamente rico entrar em contato com vocês. A gente tem uma ideia de, depois que a gente conseguir assistir todos os espetáculos, bater esse papo, a gente escrever um artigo, fazer alguma produção sobre essas obras, né? São obras contemporâneas, obras que estão em circulação. Então, com isso, a gente espera fazer não um mapeamento, porque acho que é a partir de uma curadoria bem específica, né? Mas criar um diálogo mesmo de leitura do que se tem feito em termos de teatro para a infância e para a juventude. Então, boas-vindas. A gente tem alguns membros do CRICA aqui também. Funcionamento é um funcionamento de roda de conversa mesmo, então estaremos todos com nossas carinhas aqui e podemos fazer interferências ao longo da conversa. Fiquem todos e todas muito à vontade. Eu queria chamar, acho que Cleiton, né, para começar. Pensei da gente fazer um primeiro momento de contextualização mesmo, assim, falar um pouquinho da companhia, quando ela surge, né, a trajetória da companhia, os interesses, você mapear um pouquinho para a gente, para depois a gente entrar em como é que chega Luiz e os Ursos nesse contexto da companhia. Passar a palavra para Cleiton. Obrigado, Paula. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Gente, que alegria compartilhar esse espaço. Muito obrigado pelo convite. É incrível que a gente tenha essa possibilidade de troca, né? Assim, nesse território tão amplo, né, que é o Brasil, e esse território também tão amplo e tão passível, né, de discussões, de abordagens distintas, né, que é o teatro e as artes cênicas para as infâncias e juventudes. Então, de fato, é muito gratificante estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro todas e todos e todes. Vou falar brevemente da Pandorga, então. Bom, primeiro, eu sou Cleiton Echeveste, eu sou um artista gaúcho residente no Rio há mais de 20 anos, criei aqui junto com o Eduardo Almeida, ator e produtor. Nesse momento ele não pode estar com a gente aqui por questões pessoais, mas criamos a Pandorga em 2006, e a gente costuma dizer que a Pandorga foi nutrida, foi gestada dentro de um laboratório muito rico, que aconteceu por volta de 2006, na sede da Companhia dos Atores. Quem é aqui do Rio, ou que circula pelo Rio, deve ter passado em algum momento por esse espaço também, que foram uma série de oficinas desenvolvidas pelos integrantes, por 8 integrantes na época, da Companhia dos Atores. Então foram espaços assim de encontro, espaços de intercâmbio, e eu sei que dali vários coletivos, várias companhias foram sendo articuladas, pensadas, fundidas. Então foi de fato um caldeirão assim muito muito rico, não dedicado exclusivamente ao teatro para a infância e juventude, né, todas as linguagens da cena, mas no nosso caso em particular a gente foi encaminhando para nesse sentido por um interesse pessoal. Eu já trazia
na minha experiência de formação em Porto Alegre. Eu fiz graduação em artes cênicas como ator na Universidade Federal, em Porto Alegre, e depois de um lapso de tempo grande, eu concluí há pouco um mestrado aqui em artes cênicas na Unirio, falando sobre um dos projetos da companhia, O Menino que Brincava de Ser, que é o nosso projeto que funda a Pandorga em 2006, 2007 é a estreia, peça que continua em repertório, abordando as dissidências de gênero e sexualidade no teatro para a infância e juventude, e esse era um desejo que eu já trazia, então, de Porto Alegre, né? Eu trazia essa ideia da adaptação do Menino que Brincava de Ser, que não acontecia ao longo de alguns anos, desde que eu conheci o livro da escritora carioca Georgina Martins, lançado em 2000, e aí vocês percebem o longo itinerário, né? Isso é um ponto interessante para a gente sempre, né, na arte, que é o tempo de maturação dos projetos, né? Isso vai ser verdade sobre Luiz também, que levou 9 anos para chegar à cena, né? Então, a Pandorga surge daí como um coletivo inicialmente fundado pelo Eduardo e por mim, e por uma série de parceiros que vão se somando aí, contribuindo em diversas funções, já nesses 18 anos. Então, 2024, parei para olhar o calendário, gente. 2024, a gente decide, enfim, nunca há uma data muito precisa, né, nesse tipo de espaço, que é a data dos 18 anos, né, da companhia. Então, a gente já está em comemoração, isso aqui é um ambiente de comemoração também para a gente. Maioridade, hein? Exatamente. E, bom, é isso. A gente trabalha com uma companhia de repertório, ou seja, a gente gosta de manter, de renovar, de refrescar os nossos trabalhos sempre que possível. A pandemia nos colocou, né, nessa sala aí de espera aí por um bom tempo, mas a gente está voltando já com um espetáculo de repertório nesse segundo semestre, que vai passar a circular junto com o Luiz e que volta a cartaz aqui no Rio. E a gente está fechando também outras perspectivas de agenda aí. Então, o nosso estímulo, ele parte basicamente de desafios, vamos dizer assim, né? Se a gente vai falar de O Menino que Brincava de Ser, o nosso desafio era a transposição colaborativa de uma obra literária de grande impacto e de muita ressonância pessoal e individual pelas temáticas que traz, né, das dissidências sexuais e de gênero. Um tema que lá em 2006, 2007, gerava uma certa controvérsia, e não é diferente hoje em dia, né? A gente continua tendo... Até hoje, né? Até hoje, né, gente? Quase 20 anos aí a gente segue pautando, mas, enfim, seguimos pautando, seguimos discutindo, e felizes por ver também que outros, né, os tais temas tabus, os temas urgentes, eles estão aí na pauta e totalmente inseridos, né, a ponto deles deixarem de ser uma questão e passarmos a poder pensar sobre poéticas, estéticas, outras para a cena, para a infância e juventude. Então, acho que a gente caminhou em alguns sentidos, né, mas eu acho que também tem muita coisa para ser repensada e encaminhada. Acho que basicamente é isso. Depois eu falo um pouquinho mais de Luiz, então, isso era só para dar um panorama inicial da Pandorga. Deixa eu te perguntar, Cleiton, a Pandorga tem... Como é que funciona a mobilidade dentro do grupo? É núcleo fixo, atores que vão chegando, vão saindo, colaborações por espetáculo? Como é que funciona mais ou menos isso para vocês? Basicamente, colaborações por projeto, né? Tanto os projetos artísticos, né, que são o nosso eixo principal, mas também as atividades reflexivas e pedagógicas que a gente desenvolve em decorrência, né, como consequência do trabalho artístico e da pesquisa artística, e mais recentemente também da pesquisa acadêmica, mas também a perspectiva dessas colaborações interseccionais, né? De abrir espaços e de abrir a escuta para interesses das pessoas que estão ali colaborando. Então, a gente tem aí um coletivo de mais de 20 pessoas que vão e vêm, que ficam, que permanecem mais tempo, que voltam, né, que flertam, que namoram, que paqueram, que, enfim, se envolvem aí nesse processo todo de trabalhos também voltados, em determinado período, também voltados para um setor mais socioeducativo, né, de trabalhos, né, aplicados a determinadas temáticas, que também é uma vertente do nosso trabalho.
Massa. E hoje a gente tem aqui também Ingrid Peixoto, Janine, que entrou agora, não é isso? E Cris. Vocês podem se apresentar um pouquinho, já estamos aqui nesse começo, para depois a gente entrar em Luísa, propriamente dita na peça, né? Então, vou convidar a Ingrid, pode ser? Sim. Oi, gente. Meu nome é Ingrid. Bom dia para todo mundo. Eu cheguei na Pandorga em 2021, no finalzinho de 2021. Foi muito engraçado. Agora o Cleiton comentando, né, sobre essa questão das proximidades, como a gente se aproxima. Eu faço parte de um outro grupo também, que é o Teatro Nômade. E aí a gente estava fazendo, né, na época da pandemia, umas rodas de conversa. E a Pandorga estava com um outro projeto, né? E aí eles levaram para uma dessas rodas de conversa. E aí a gente fez essa leitura dramatizada, né? Eles fizeram e a gente comentou. E aí disso surgiu uma afinidade, e aí eles me convidaram para participar ali. Enfim, o texto era sobre o como dobrar um lençol com elástico, né? Não sei se o Cleiton depois pode discorrer um pouco melhor sobre. E aí eu fiquei meio próxima ali deles para dar um apoio, né, um suporte, comentar um pouco como uma jovem LGBT também, que o texto fala sobre isso. E a gente se aproximou, né? E a partir disso, em um momento eles me propuseram de estar com eles em Louise. Então é muito interessante ver como os temas vão se cruzando e a gente vai se aproximando. E aí a gente está junto, então, desde 2021. Eu também trabalho na educação infantil atualmente, mas quando a gente começou o processo de Luísa, eu estava no ensino fundamental e eu sinto que isso ajudou bastante, assim, o trabalho, né, de estar na escola com crianças da idade próxima que a Luísa tem e conseguir trabalhar isso paralelamente, assim. Acho que é isso, assim, não sei muito mais o que falar. Só uma apresentação mesmo, como você chega na companhia e o que você tiver a fim de contar sobre você, tá lindo. Cris? Oi, gente. Vocês me escutam bem? Sim. Muito bom. Aqui no ônibus, voltando do trabalho. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu posso chegar em casa. Eu chego na Pandorga também em 2021. Eu tinha feito oficinas para a Pandorga, porque sempre me interessou muito estudar sobre teatro para infâncias. E a Pandorga é uma referência muito grande para a gente aqui do Rio de Janeiro. Na Martins Pena, eu já tinha escutado bastante falar sobre a Pandorga. E foi lá que eu fiz essa primeira oficina com eles. Depois eu fui atrás deles também em São Gonçalo, foi em Niterói, né? Em Niterói Serra, então eles fizeram uma oficina. Meu nome é Ônibus, e aí, depois, em 2021, eles me convidaram para fazer parte do espetáculo Luísa. E desde então a gente trabalha junto, colaborando em outros trabalhos também, né? Então é isso, eu cheguei na companhia através de oficinas, conhecendo o trabalho. Obrigada. Eu fiquei com vontade de comprar isso que o rapaz está vendendo aí. Também está aqui com a gente da nossa equipe, do nosso time, a Janine, que tem trabalhado com a gente como assessora psicopedagógica. Maravilha. Bom, eu sou a Janine, eu acompanho a Pandorga desde 2010, 11, né? E todos os processos de criação, estou por perto para somar, para poder a gente pensar como é que vai chegar esse teatro, né, essa linguagem do teatro para a criança. Eu sou suspeita, porque eu conheci a Pandorga com um espetáculo que eu fiquei apaixonada, né, que é o primeiro espetáculo, O Menino que Brincava de Ser. Fiquei apaixonada porque é teatro de qualidade para criança, sem tratar a criança como um indivíduo boboca, né? Então, esse processo todo de criação, esse cuidado com a linguagem, o cuidado de temas super importantes, mas de chegar de maneira muito sensível para a criança, para o adolescente. Então, eu sou apaixonada pela forma que a Pandorga faz teatro, né? E aí eu continuei cada vez mais fã, estou sempre somando com eles, participando, e com esse olhar também de
de pedagoga, de psicopedagoga, sempre fomentando aí esse processo de criação sem... Não é infantilizar, porque eu acho que a gente tem que valorizar muito a infância, mas sem tratar a infância como algo que não tem valor. Eu acho que a Pandora faz isso com muito respeito. A gente aqui, Janine, do CRICA, a gente tem um grupo de pesquisa, né? Então a gente está sempre interessado em estudar a produção destinada à infância com esse olhar, assim, de pensar o que tem sido feito. A gente sabe que as coisas vão continuar existindo, o teatro participativo, o teatro comercial, esse teatro que a gente critica, né? Que às vezes a gente sabe que coloca a criança numa posição quase desrespeitosa, né? E nos interessa muito. E aqui, Flavinho, Paulinha e Marconi vão se apresentar também. A gente tem aqui... Acho que o Teca já está com quanto tempo, Mark? 25? Quase? Tá quase. E olha, eu vou trazer para vocês... 25 é a minha idade, Paulo. Vou trazer para vocês uma experiência pessoal, né? Porque ao longo, né, da minha estada na Pandorga, eu engravidei, e aí sou mãe, né? E a minha filha cresceu dentro da Pandorga. Que lindo! Ela está com 12 anos, ela se apresenta assim, eu sou pandorguinha, ela conta para os amigos que ela, eu participo de uma companhia de teatro. Eu fico, gente, participa do público, né? Ela não faz parte desses processos, mas ela acompanha enquanto público, e ela teve a oportunidade de ir nesses teatros mais comerciais, né? E com as amiguinhas, e ela voltou apavorada com o que ela viu. E aí ela não entendia, assim, a peça foi ruim, a história foi ruim, e porque ela estava acostumada com outro nível, né? Um outro nível de teatro que lida com o público, que interage, mas que... Então, assim, muita qualidade, muita sensibilidade. Sim. E aí eu explico para ela que nem toda companhia vai ter esse cuidado, né? E hoje ela já está aí com 12 anos, mas ela é apaixonada pela Pandorga, e é isso, que a gente, e aí eu falo enquanto mãe, né? Enquanto é importante a gente valorizar esse teatro de qualidade, né? Porque senão a gente tem aquelas releituras toscas, atravessadas desses contos aí, umas coisas meio grotescas, e a gente não valoriza o indivíduo. A gente só quer, então, que a criança vá ao teatro, a família pague o ingresso e passe tempo. A gente só está matando o tempo. Mais uma recreação, né? Exatamente, uma recreação ruim, né, inclusive. Mas o quanto esse teatro de qualidade, o quanto isso pode estar somando na vida desse indivíduo, trazendo temas de reflexão, que pode estar se desdobrando, inclusive para conversa dentro de casa, conversa nos seus círculos de amizade. Bem legal. É uma coisa bacana dessa multiplicidade que Cleiton apontou, né, da gente conseguir, hoje em dia, ter um fluxo de conversa, de contato entre os artistas que estão produzindo, é que a gente vai vendo uma diversidade muito grande, né? Muita gente interessada em fazer coisas, inclusive, extremamente radicais para a infância, né? A gente perceber a criança como cidadão, a infância como um público legítimo. Parte disso é a gente entender que diversidade é possível também, né? Abordagem de temas diversos, tipos de encenação diversos, né? Tipo, dança contemporânea para a infância, assim, cabe tudo. Então, acho que a nossa luta aqui é essa, né? É sempre isso, é com responsabilidade e sensibilidade. Claro. Né? Se permitindo fazer um trabalho com muita qualidade. Sim. Eu não sei se a gente já entra. Paula, Flávio, Marconi e Gabriel querem fazer uma breve apresentação, só para poder a gente ter um tempo também, né, de vocês se apresentarem e entrar na peça. Deixa eu falar logo, porque eu já comecei a fazer piada aí, então pelo menos as pessoas já sabem quem é que está falando, né? Eu sou Marconi Arap, eu sou ator e diretor aqui de um grupo de teatro de Salvador, o Teca Teatro, que esse ano completa 21 anos de atividade voltados exclusivamente para infância e juventude. É isso. Um prazer estar de volta.
Gabriel, eu não sei se Gabriel vai poder falar também, que ele está às voltas com a estreia do espetáculo dele semana que vem. Passar para Flávio. Oi, eu sou o Flávio Souza, sou aqui do Rio de Janeiro. Meu interesse assim, no teatro para criança vem desde muito tempo, mas sobretudo por conta da palhaçaria, né, Paula Gottlieb? Porque de alguma forma foi aquilo que me mobilizou em entender essa veiculação de discurso de uma maneira muito autoral e pessoal, né, assim. Então, esse ano passado eu estreiei Elefante, que é um espetáculo que eu faço sozinho para criança, que foi uma experiência muito transformadora para mim enquanto artista, devido à minha vontade de misturar, né, na própria dramaturgia, audiodescrição, libras e comunicação visual. É um espetáculo onde eu iniciei, assim, depois de 3 espetáculos para criança que eu dirigi, eu iniciei uma vontade de, então, fazer o espetáculo eu sozinho, como ator, né, e experimentando, né, por conta das minhas habilidades, a ideia de misturar também ilustração e teatro dentro de uma linguagem pensando na criança. E tem uma coisa que eu trabalho no Elefante, que é por conta... A Paula está tentando se defender. Porque eu trabalho no Elefante, e foi uma insistência minha, que é a figura adulta diante da criança. Né, assim, como que no Elefante eu faço eu mesmo, né? Então, assim, é isso, é um homem de bigode de quase 50 anos que tô ali diante daquelas crianças trabalhando, né? E como que isso, e como que isso se apresentou, né? Eu tenho pensado muito sobre isso hoje em dia dentro do meu trabalho. Que vai dar num lugar onde eu penso o quanto nós adultos somos capazes de jogar diante do público infantil, de conseguir entrar nesse lugar de lúdico, ludicidade, de jogo, diante do público infantil. Falei mais ou menos, mas é porque eu queria também falar, né, sobre aonde que a minha cabeça hoje está dando no teatro para crianças. Massa, querida. Paula, minha xará. Então, eu chego no teatro para criança por causa da minha filha, né? Depois de assistir aos 4 anos um espetáculo, ela virou: mãe, isso é teatro mesmo ou tem alguma coisa para ensinar? Porque isso é ruim, né? Então, Tristeza da gente. Então ela me provocou nesse ponto a fazer uma pesquisa, a princípio a pesquisa do mestrado, que foi mais um recorte histórico de 3 grupos, né? Mas atualmente eu termino o doutorado sexta-feira que vem, defendo sexta-feira que vem o doutorado. E com isso pesquisando a neurodiversidade também no teatro, né? De como fazer esse teatro acessível para as neurodiversidades, por isso, né, também o convite do Luiz Jesus com a gente, e de pensar formas de trazer essas pessoas neurodiversas também para a cena. Então, eu tenho trabalhado muito com o conceito de experiência cênica, que inclusive Clayton tem também como dobrar um lençol de elástico esse nome. Estou curiosíssima, queria muito assistir um vídeo. A gente tem trabalhado esse conceito de experiência cênica porque é uma relação a cena só acontece com a criança. Ela tem que entrar no espaço cênico e ela joga, né? A gente para o doutorado a gente chegou assim que eu jogo e as crianças brincam. Existe uma diferença aí nessa característica. Mas é isso, né? Atualmente muito preocupada com essa, até por ser neurodiversa e por estar em contato com neurodiversos, essa acessibilidade dos neurodiversos no teatro, para que a gente também, né, não limite o nosso público, mas que se a gente tem, né, o teatro para a infância já é
uma coisa mais excluído, e a gente tem uma luta pela acessibilidade, que é um outro problema. A acessibilidade para a infância, eu acredito que ainda é uma questão, sabe? Então, tenho me preocupado muito com isso. Acho que é isso. Acessibilidade em geral também, né? Uma coisa que eu diria que recentemente está sendo melhor engajada, inclusive como pelos editais, né? A Lei Paulo Gustavo deu um grande passo nessa direção. Mas, enfim, vamos começar a falar sobre a peça, né? Como é que vocês chegam em Luiz e os Ursos? Para quem está assistindo a gente, né? Porque eu já fucei tudo, mas vamos começar um pouquinho para quem está assistindo a gente, como é que vocês chegam nessa peça, que diferenciais ela traz, né, para o contexto da companhia. Então, tentar fazer curta uma história que tem 9 anos é difícil. Sou um pouco prolixo, então, por favor, podem me interromper. Mas, assim, nessa pauta, né, nessa busca por desafios, por novas dramaturgias, por novas temáticas, por outras linguagens que se cruzam com o teatro, né, que é a linguagem de origem, e muito focado no teatro de texto originalmente, né, tanto na minha formação quanto na formação do Eduardo e de muitos e muitas de nós que temos cruzado o caminho da Pandorga. Em 2014, eu participo, a Pandorga participa do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude, que é o Centro Nacional da Associação Internacional de Teatro e Artes Cênicas para Crianças e Jovens, a ACTEG. E em 2014, através de um convite da ACTEG, eu fui participar de um encontro, que é um programa muito interessante, que já dura mais de 25 anos, em Washington, nos Estados Unidos, chamado New Visions, New Voices. Ou seja, é um projeto de desenvolvimento de nova dramaturgia, principalmente em inglês, mas também com um projeto de tradução de obras de outros idiomas para o inglês, no caso. Nesse evento, em 2014, eu conheci o texto Luiz e os Ursos, da dramaturga francesa Karine Serre, e ele estava sendo traduzido por uma autora canadense, a Paula Wing, que, no processo do evento, o texto foi sendo lido, foi sendo debatido, foi sendo feita uma leitura dramatizada, e a dramaturgia foi sendo lapidada. 2 anos depois, estreou uma montagem no Kennedy Center, montagem norte-americana de Louise, que eu, infelizmente, não tive como assistir, mas tenho notícias, né, de quanto impactou, né, lá também. E desde então eu trouxe esse desejo, né, junto com outros materiais que eu trouxe de lá, de colegas de vários outros países também, eu trouxe Luiz e os Ursos, um pouco com esse desejo difuso e ainda não muito justificado, né? A gente sempre pensa em justificativas, gente. Eu sou produtor também, então justificativo, objetivos, tudo isso está na cabeça também, não pensar. Então, nesse primeiro momento, me saltou aos olhos a qualidade do texto, o desafio que o texto nos propunha em termos de linguagem de cena, né? Pensando que a Karine também pensa espaço, a dramaturga, ela é uma cenógrafa de formação, então eu sei o quanto a espacialidade representa, né, no trabalho dela. Desde o início, né, ela muito parceira no desejo da montagem. Essa é a nossa montagem, é a primeira montagem na América do Sul de um texto dela, é a primeira tradução para o português de uma obra para a infância e juventude da Karine. Então tem aí alguns marcos que para a gente são muito significativos pela perspectiva das pontes, né, das colaborações interculturais que nos interessam tanto. Eu trouxe, então, Luísa, mas nunca imaginando que a Pandorga fosse montar, né? Não sei por quê. Em algum momento eu propus esse projeto para outros colegas, ligados a Michael Chekhov Brasil, ligados ao Grupo ASIC, que foram os parceiros que traduziram esse material. Thaís Loureiro, a quem o espetáculo é dedicado. Thaís teria sido a nossa Luísa, ela partiu em 2019, e o projeto passou por todo uma grande mexida desde então. Ela fez a tradução junto com o Hugo Moyes do original francês.
E nesse repensar, eu acho que houve, né, essa sensação da ausência da Thaís, que era uma força motriz do projeto. Eu acho que começou ali, 2019, esse atravessamento todo da pandemia também, a gente repensar o projeto, o que ele significava, o que ele trazia para a gente em termos dessa percepção de uma diversidade em cena, de uma possível diversidade em cena, e que a gente sim, né, Paula, daí a gente começou a caminhar por esse caminho da neurodiversidade, porque o que eu acho sensacional na dramaturgia da Karine, eu digo, quando eu crescer, eu quero ser um dramaturgo como a Karine Seff, eu acho sensacional a capacidade de síntese e de construção poética que ela consegue fazer no original, isso é absolutamente flagrante, mas a tradução também consegue manter isso, do meu ponto de vista. Então, a gente foi buscar, já no início do processo, por essa sensação de que o que há com Louise? Por que Louise vê ursos? Por que só ela vê esses ursos? Por que daqui a pouco eles surgem e daqui a pouco eles desaparecem? Que processo é esse? Né? E a gente também se cercando, né, de todos os cuidados para não dizer, essa menina está maluca. E aí já entrar com toda, né, uma questão desse linguajar aí, todo também, né, que traz essa questão da saúde mental para um ponto de nivelamento muito por baixo. Né? É sobre saúde mental? Pode ser sobre saúde mental. É sobre neurodivergência? Pode ser sobre neurodivergência, e esse foi o caminho que nós seguimos. Quando a gente trouxe para a nossa equipe já original a Cris Munhoz, pesquisadora sobre teatro e neurodiversidade, particularmente dentro do espectro autista. A Cris esteve com a gente na sala de ensaio, ela mesma, uma artista pesquisadora autista, nível 1 de suporte, trouxe também a filha dela, a Sofia, uma jovem, se não me engano, agora com 16 anos, ela estava com 15 anos, então, uma autista nível 2 de suporte, que faz parte, né, dessa pesquisa de vida e arte que a Cris traz. Infelizmente, ela não pôde estar aqui agora com a gente, mas vários de vocês conhecem, né, e sabem da consistência da pesquisa dela, e a partir disso nós começamos a levantar esses elementos do que pode ser um espetáculo mais acessível para pessoas autistas, pessoas com neurodiversidade, né, com alguma forma de neurodiversidade. Então, essas discussões, né, sobre o tempo do espetáculo, a duração, a intensidade das luzes, as cores, os volumes, as entradas de som, os fluxos do próprio espetáculo, a relação com a plateia, o acolhimento aos públicos, todos os públicos, que chegavam até nós, e aí nós partimos já também originalmente na proposta, que foi um projeto contemplado pelo edital Sesc Pulsar, aqui do Rio, estreado na unidade do Sesc Tijuca no ano passado, foi a criação da sala de regulação sensorial, que eu tinha vago conhecimento até então, se não me engano, fora do país também se usa, né, essa terminologia da chill out room, ou sensory room, não sei exatamente, né, estou também tentando entender como é que isso funciona, em outros lugares, né, em outras culturas, mas o que a Cris trouxe para a gente foi essa perspectiva de um espaço de acolhimento, que é uma sala, só para explicar brevemente o que é, né, essa sala contígua à sala de espetáculos, com alguns elementos onde a pessoa neurodivergente, que precisa sair da sala, que sente a necessidade, ela, o seu familiar, seus familiares, que precisam sair da sala, não vão sair do teatro, elas vão estar ali. Cris Munhoz chegou, oba. Já passar para ela aqui, que eu estou aqui de orelhada, como eu digo. E esse espaço se mostrou um espaço, Cris, falando um pouquinho da sala de regulação sensorial, se mostrou um espaço surpreendente de diálogo, de interlocução para esses nossos públicos. Eu que acompanhei todas as apresentações, eu sou o diretor do espetáculo, eu acompanhei todas as apresentações e eu ficava, nossa, o espetáculo é interessante, nossa, mas a sala de regulação sensorial é tão interessante também, tanta coisa acontece ali durante, e vendo esse fluxo sempre, ou com a Cris Munhoz, ou com a Natália Katsivalis também, nossa parceira na área de inclusão e acessibilidade, sempre monitorando e acompanhando esse público, conduzindo, né, para entrar, para sair, para voltar.
para a sala de espetáculo, inclusive quando elas quisessem e pudessem. Então foi uma experiência desbravadora, né, Cris, para mim em particular, para a Pandorga, uma experiência que a gente quer sustentar aí por toda a carreira de Luísa, mas também dos outros trabalhos, né, porque isso diz respeito também, né, a uma perspectiva mais ampla de acolhimento. Eu vou passar para a Cris, pode ser. Bem-vinda, Cris. Eu sou Paula, a gente aqui é o CRICA, o grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa voltado, né, para espetáculos para a infância, ligado ao UFRB, o Secult UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Boas-vindas, prazer enorme receber tanto a Pandorga quanto você. Cleiton estava falando no seu nome e você apareceu, então, super sintonia o momento em que você entrou, conseguiu entrar na reunião. Se quiser comentar um pouquinho, né, a respeito da sua participação junto à Pandorga, desse espetáculo específico, da SAP, fica à vontade, o espaço é seu. Cris, você quer esperar um pouquinho, que você chegou agora? Também, se quiser esperar, tranquilo. Está fechado o áudio, o microfone. Que maravilha. Estava fechado. Tá. Eu não sei onde vocês pararam nas discussões. Estava começando, na verdade. Você gostaria que eu comentasse sobre a sala de regulação? Pode ser. Ou a sua participação, assim, como é que você chega na Pandorga, como é que você chega nesse espetáculo específico, na Luísa e os Ursos? Então, a gente meio que, assim, na verdade, eu e a Pandorga, a gente meio que já se paquerava, né? Assim, a gente se paquerava já há um tempo, assim, de trabalhar junto e tal. E na verdade, acho que a Pandorga ela tem um histórico também de construções de espetáculos que falam sobre a diversidade, né? Então, assim, isso sempre me interessou, né? Porque, na verdade, quando você propõe uma sala de regulação sensorial, é uma ação que está lá, mas ela está lá exatamente se você acredita que a diversidade tem que ser respeitada, em toda a diversidade, né? Então, a gente já vinha nessas conversas e tal. Na verdade, quando eu estava ontem, assim, pensando em hoje, né, de que a gente ia falar sobre isso hoje, e talvez, não sei, talvez eu tenha que começar por aí, é que, assim, eu tenho feito muitos processos de acessibilizar eventos e espetáculos, mas eu tenho que dizer que, assim, Luíse, para mim, até hoje, não só foi um marco, sabe, porque eu nunca tinha visto no Rio um espetáculo que tivesse uma sala de regulação sensorial, que tivesse um tema sobre diversidade mental, né, uma mente que funciona de uma forma diversa, e porque também foi um espetáculo que eu acompanhei de uma forma muito acessível para mim e para minha filha, que eu acho que isso muitas vezes as produções esquecem, sabe? Esquecem que eu sou uma consultora de acessibilidade que tenho triprocepcionalidade, assim, eu sou uma pessoa autista, esquecem que a minha filha é uma pessoa autista e que eu sou uma mãe solo. Então, eu acho que todos esses atravessamentos, eles têm que estar presentes, sabe? Isso é diversidade. É você considerar que não é uma mulher, não é um homem, é uma mulher, que se a pessoa é LGBTQIAPN+, é outra história. A gente sabe também que o próprio histórico de mulheres na academia é diferente do dos homens. A gente tem uma luta com a CAPES e o CNPq, por exemplo, para considerar como o ano de gravidez e de gestação e do parto da criança, assim,
um ano que não foi jogado fora, né? Assim, o que essa pessoa fez de produção esse ano? Pô, minha produção foi minha filha, entendeu? Não me fale. Pois é, eu acho que... É que eu estou exatamente nesse momento, Cris. Eu acabei de ter filho, né? Tive filho em agosto, então... E no Que dia meio de do agosto? pós-doutorado, 24 de agosto. Genial! Então, assim, estou Prepare-se, mulher. exatamente nesse momento querendo prestar contas do pós-doutorado, dizendo, gente, além de ter um filho, eu fiz a pesquisa. Mas, assim, não tinha exatamente prometido, porque tive um filho. Não, exatamente. Isso não é exigido, por exemplo, dos homens, né? Os homens continuam com suas carreiras acadêmicas levando e ok. E assim, ninguém questiona isso, por que você diminuiu a produção, e você se exige isso, porque isso já está tão introjetado. E agora imagina uma pessoa que não tem uma mente neurotípica, e obviamente não tem um comportamento neurotípico, e tem questões como disfunção executiva, como é o meu caso, como também tem TDAH, e assim, tem dias que eu acordo e simplesmente não consigo sair da cama, sabe? Então, assim, você considerar isso já é uma medida de acessibilidade. Para além daquilo que o público vai ver depois, basicamente o que o público vê também transparece qual foi a acessibilidade com o profissional que fez aquilo, sabe? E a gente tem registros da minha filha participando de ensaios, e a gente sabe que assim, não é fácil participar de ensaio com uma adolescente como Sofia, que é não oralizada, que basicamente a fruição dela da vida se manifesta pela linguagem corporal, pela linguagem física. Então, ela está vendo uma coisa, ela se empolga, ela quer estar junto. Então, ela vai para a cena junto com o ator, sabe? E Sophie participou desde da concepção mais primeira de Louise, porque a gente começou a fazer pesquisas no Museu da Anísio da Silveira. E eu falei, eu não tenho com quem deixar a Sofia. Mas, por outro lado, eu também acho importante que ela veja os trabalhos da Anísio, a exposição da Anísio, sabe? Assim, coisas que foram produzidas lá. E eu tenho fotos maravilhosas da Sofia, por exemplo, da produção de 2 esculturas, né, que eu não lembro do escultor, eu peço 1000 desculpas, porque ele é conhecido e tal, é um dos caras, é um exímio escultor que fez parte das pesquisas da Anísio, do Museu de Imagem Inconsciente. Ele tem a escultura de uma cabeça, as 2 esculturas, ele repetia a escultura de cabeças, né? Só que aí tem, lado a lado, nesse museu, uma escultura dele antes do que chamam hoje em dia de terapia, né, mas com muitas aspas, antes da terapia de a eletroconvulsionoterapia, né, que é o eletrochoque, que na época não era química, porque hoje a gente sabe que existe eletroconvulsionoterapia por via venosa, com agente químico, mas na época era choque na cabeça, né? Então, na verdade, tem lado a lado a escultura que ele produz antes do choque e a que ele produz depois do choque, que é o mesmo rosto, mas completamente desconstruído. E isso é tão impactante, e foi tão importante Sofia estar lá, porque ela fazia carinho no rosto que estava diluído, desconstruído. Aquilo me fez chorar, porque eu falei assim, é isso. Se a gente tiver essa sensibilização sobre mentes diferentes, a gente vai conseguir fazer um espetáculo acessível, né? Para além de qualquer ação que você possa colocar no espetáculo, seja uma sala de regulação sensorial, seja fornecer fones abafadores de ruído, ou steam toys, ou libras, ou
qual é a sua postura diante daquilo, sabe? Assim, qual é, né, que o Romeu Sasaki diria, acessibilidade atitudinal, né? Qual é a sua atitude perante uma pessoa que é diferente de você? E eu acho que o grande, para mim, o grande prazer, foram vários, na verdade, né? Mas o grande prazer que eu tive nesse trabalho com o Luiz foi exatamente que eu me vi tendo acessibilidade para trabalhar, vi minha filha incorporada ao meu trabalho e pude fazer uma sala de regulação sensorial, tendo em vista o próprio espetáculo. Então, na sala havia elementos que estariam em cena, o que dá uma previsibilidade também para o espectador, né, neurodivergente, porque se for uma pessoa como minha filha, a necessidade dela de tocar as texturas que estão em cena é muito grande. Então, como é que você consegue lidar com isso para que ela não invada o palco e a apresentação? Você oferece essas texturas numa sala de regulação sensorial que pode ser acessada, inclusive, antes do espetáculo. Então, essa experiência sinestésica, ela vai começar anterior à experiência do espetáculo em si, mas ela faz parte do espetáculo, justamente porque você está considerando uma outra forma de fruição, né? Uma mente que funciona de forma diferente. Então, a gente tinha a lua, que estava em cena, né? A gente tinha na sala de regulação sensorial, a gente tinha outras texturas, e essa sala, ou seja, ela não era completamente desconectada do que estava acontecendo no espetáculo. Eu acho que ela trazia não só a autorregulação, mas acho que também as pessoas voltavam para a sala de espetáculo porque ela te conectava com o espetáculo novamente. E aí você se sentia regulado, confortável, para poder voltar para uma coisa que te interessava ver. E que poucas vezes eu vi, porque normalmente as pessoas que têm essa fruição mais física, né, menos racional, elas precisam levantar e se mexer, por exemplo. E aí, numa sala de espetáculo comum, você vai falar assim, ai, que saco, a pessoa levantou, não está deixando os outros assistirem, não sei o quê. Mas lá a gente combinou que ou a pessoa ficava ali nas laterais, né, do teatro, e o meio ficava livre, e nas laterais as pessoas podiam levantar sim e se mexer, ou a pessoa acessava a sala de regulação sensorial. E não houve, em nenhuma das temporadas de Luíse, alguém que quisesse ir embora depois de ter acessado a sala de regulação. E a gente deixava isso livre, a pessoa podia ir embora, inclusive era perto da saída. Mas todas as vezes, pessoas neurodivergentes, pessoas autistas, a gente teve um rapaz autista adolescente, de nível 3 de suporte, TDAH alto, assim, não conseguia ficar parado, não oralizado, ele acessou 3 vezes a sala de regulação sensorial durante o espetáculo. Nas 3 vezes, a gente perguntou, e a mãe dele perguntou se ele queria ir embora. Nas 3 vezes ele quis voltar. Isso para mim cara, eu não tive isso, sabe? Eu não tive isso na minha infância. Minha filha não teve isso. Minha filha está com 17 anos, imagina. Ela não teve isso até hoje. Então, como a gente está em não fazer isso, em não proporcionar isso, como a gente está afastando as pessoas do teatro, sabe? E acho que isso é importante da gente pensar, que no momento que você não fornece acessibilidade, você não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer, você está, de fato, impedindo que pessoas vão assistir uma coisa que elas têm vontade de assistir, sabe? Elas querem. Eu ia perguntar isso, Cris. Para quem está assistindo a gente e não conhece o que é uma sala de regulação sensorial, vocês podem descrever como é que isso funcionava? É uma sala à parte? É o próprio teatro que é transformado? Como é que funcionou no Luíse? Na verdade, em Luíse, a gente... É assim, né? Na verdade,
toda acessibilidade é feita como dá, com que dá. Sim, claro. Porque a gente não tem um mundo acessível. Os teatros Não não mesmo. são arquitetonicamente acessíveis para ninguém, né? É muito, muito complicado. E então no Sesc Tijuca a gente conseguiu o hall, ou seja, em geral as pessoas passariam por ali para ter acesso à sala de apresentação. Mas aí a gente abriu a saída para que as pessoas entrassem pela saída e depois saíssem pela saída. E o que a gente tinha era um hall. Tanto que a gente não conseguiu, por exemplo, modular a luz da maneira como a gente gostaria, né? A gente colocou um tecido, mas ainda assim não era o ideal, é que não houvesse tanta entrada de luz assim inesperada, né? Que você tenha uma entrada um pouco permanente, até para você para você regular mesmo, né? Não ter um estímulo que vá modular enquanto você está dentro da sala, né? A temperatura também. Então, o que a gente tinha na sala disponível era abafadores de ruído, um puff sensorial, que é um puff feito com um granuladozinho, né? Ele tem uma lycra, né? Ele é forrado com uma lycra. Por quê? Porque é um tipo de lycra que são feitos os balanços sensoriais. Então, ela te dá também uma propriocepção, sabe? Quando você, como é um tecido que estica, quando você faz um movimento, ele te devolve o vetor contrário, né? Então, ele te abraça. Esse puff, você geralmente, ele afunda um pouquinho. Então, você tem limites no seu corpo, você cria limites confortáveis para o seu corpo. Porque uma coisa que acontece muito quando uma pessoa está em crise ou em pré-crise, pelo menos autistas, né, é você perder um pouco ou muito a propriocepção. Você meio que isso particularmente em mim me gera uma crise pior ainda, porque eu já estou numa crise sensorial. Aí eu começo a entrar em pânico, a ter crise de pânico, porque eu não sei onde está meu corpo. Então, essa coisa de você... a gente tinha também uns macacões dessa mesma lycra, que não tinham saída para braço nem para perna, que é um macacão sensorial também, assim, porque você fecha com velcro, e a criança, ou adulto, ou adolescente, que a gente tinha de vários tamanhos, consegue se mexer, ou seja, ele não está preso, não é a ideia de contenção, ele pode sair a hora que ele quiser, mas ele fecha por um velcrozinho, né? Mas ele tem esse vetor contrário ao corpo dele, né? E que abraça o corpo dele e que ele se mexe e tem o vetor contrário. Se mexe, tem o vetor contrário. Então, está sempre redefinindo a borda, né? E a borda tem tanto um significado físico quanto um significado subjetivo, né? Você está sempre redefinindo a borda. E a gente tinha macacões, o puff sensorial, que é essa lycra, mas é recheado de tipo um granuladozinho específico, que dá uma texturizada, sabe? Então, também você está recebendo pequenos estímulos delicados, assim, de toques, e tínhamos uma caixa com os tintóis variados, porque dependendo da pessoa, a pessoa gosta de alguma coisa que faça movimento pendular, ou que rode, ou que... A gente tinha bolas também, bola é sempre muito importante de ter, a gente tinha bolas, né, Paula? A gente tinha bolas lisas, bolas rugosas, de tamanhos diferentes, de texturas diferentes, porque elas têm funções diferentes também. Às vezes você necessita, minha filha, por exemplo, ela necessita abraçar uma bola, ela precisa da sensação de pressão, inclusive no abraço. Ela precisa da pressão um pouquinho mais forte. Então, ela abraça uma bola, ou duas bolas ao mesmo tempo, né? Então, se você precisa de um estímulo um pouco maior, você abraça uma bola com esses pequenos spikes. Então, tem bola lisa, tem bola de spike, e a gente tem que ter um cuidado também
com as cores que estão na sala, porque não podem ser cores estimulantes, porque é para autorregulação, é para você voltar para si. Então, tudo isso, né? É uma sala pensada realmente para o reequilíbrio, né? Maravilha, obrigada. Eu queria abrir para. Paula ia falar, eu justamente ia convocar aqui os pesquisadores, as cheia de pesquisadoras. coisas com o Luiz. Primeiro, assim, né, reiterando o que a Cris fala, a gente na Monstra, que é o espetáculo do mês que vem, a gente fez um trabalho também de sensorial para crianças e adultos e faz muita diferença. Inclusive, quando a gente pensa também no público idoso. A possibilidade deles saírem, porque o barulho, a iluminação está demais, e eles voltam, né? E aí, no caso de 2 garotas autistas, por exemplo, elas saíram, mas elas não queriam perder o espetáculo. Então, eu fiquei fazendo a audiodescrição do espetáculo, que eu já conhecia, pelo som para elas. Em determinado momento, elas voltaram, porque tem uma coisa também de nem todo autista consegue ler expressão e entender, né, fazer essa leitura. Então, é muito interessante quando você tem esse apoio também, né? Falando da Cris, porque eu testei também na prática, nós estamos juntos, eu falei com a Cris que eu não trabalho sem ela mais. É o Cleiton. Enfim, Luiz me atravessa muito, de eu ficar muito inquieta daqueles espetáculos que mexem para mais de um dia. Fiquei me perguntando diversas coisas, porque quando a gente fala da diversidade, né, quando a gente fala, por exemplo, da sensorial, a gente normalmente associa ao autismo, mas a gente tem que lembrar que a neurodiversidade, ela coexiste entre si. Então, uma pessoa com dislexia pode ter hipersensibilidade sensorial, né? E eu amei aquilo, eu vi Luiz, assim, muito satisfeito, mas o espetáculo me atravessava, eu falei, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu fiquei muito inquieta com o Luiz. Até que eu entendi, né, tem duas coisas que me marcam. Um, que é minha filha, uma vez, minha filha é neurodivergente também, né? A Júlia tem TDAH, dislexia e altas habilidades. Então, a Júlia uma vez chegou na escola e falou que ela nasceu de uma árvore, que ela foi gerada numa árvore. E ela sustentou isso durante semanas, a ponto da escola me chamar e pedir para ela parar de falar isso. Então, Luiz me atravessa nesse lugar também, desse imaginário infantil. E assim, ver esse pai que acolhe é uma coisa muito legal. Mas eu acho que Luiz tem uma coisa muito subversiva. E aí me lembrou do Pode Subalterno Falar? Né? Pode o quê, Paulinha? Não ouvi, desculpa. Pode o Subalterno Falar? Ah, sim, sim, sim. Que é esse imaginário infantil, é o imaginário da criança. Ela pode falar. Né? Então, o Luiz tem um lugar, assim, para mim, né, que fiz a curadoria disso tudo, que ele é muito potente, e eu vi nas suas, né, entrevistas, lendo seu material, até para preparar aqui para hoje também, falei, nossa, em momento nenhum, acho que eles, né, isso aparece de forma, mas como é um subalterno, um imaginário feminino falando, né, o imaginário de uma menina. E como a sociedade ali, como uma menina de 11 anos, já entende que ela é uma garota, né? Que é um momento muito delicado da vida de uma mulher, que ela está ali num período, algumas menstruam nessa idade, então quando, né, o gelo derrete, para mim foi um símbolo muito marcante dessa passagem para a menstruação, né? É aonde esse imaginário um pouco ele se perde, porque a sociedade faz com que, nesse momento, você se torne uma mulher e nem sempre você está pronto para isso. Então, assim, Luiz me atravessa muito essas identificações, né? Uma vez a escola também me chamou porque a Júlia era criativa demais e ela estava atrapalhando a aula. Então, assim, como mãe de uma pessoa neurodivergente, eu fico até emocionada, né? É muito bonito ver Luiz em cena.
né? E é muito bonito ela ter uma família que acolhe. A gente entende a irmã adolescente que está num outro momento, mas que acolhe do jeito dela, acolhe como ela dá conta. E eu acho que Louise talvez seja, né, entre uns primeiros trabalhos do teatro para a neurodiversidade com a sala de regulação sensorial. Fora Louise, eu só conheço circo que faz isso, viu, Flávio Souza? Os circos de lona fazem isso. Eles têm um dia lá que ele fala, esse horário específico é para atender crianças autistas. Então, eu frequento. Mas não é uma coisa frequente, né, ainda. Eu acho que não, eu também nunca vi. Levar minha filha num circo, quer dizer, levei, mas eu não sei por quê. Desculpa, estou interrompendo. Não, eu ia falar só porque, tipo assim, se o teatro já tem uma precariedade para a gente conseguir montar esses espaços, imagina o circo, entendeu? Que às vezes o som do circo não é nem equalizado, nem para um ouvido. Mas eles fazem, acho que, relax performance, que é uma outra sacada, que é não ter blackout, né? Que é uma coisa, por exemplo, que me chamou no Luiz. Eu falei, gente, mas esse blackout que dá? Porque dentro da relax performance, né, que é uma metodologia que vem sendo estudada na Inglaterra, no Canadá, eles não têm esse blackout, né? A luz ainda fica um pouco. Eu falei, eu preciso conversar com a Cris. E esse blackout, como é que foi? O que ela entendeu? Eu preciso aprender. Então, é isso. Eu queria só deixar assim, porque eu acho que Luiz ainda vai reverberar em mim um tempo. Pela identificação. Obrigado, Paula. Deixa eu falar um pouco para o microfone aqui, porque é impossível não querer trazer também a Cris Rebelo. Temos as duas Cris aqui para conversa, porque esse é um espetáculo de muitos significados para a gente, né? E que traz esse protagonismo feminino, né? Eu sou um diretor, um pesquisador LGBT, um pesquisador interessado, né, nas questões de gênero e sexualidade, e eu tive, né, essa felicidade de estar cercado de figuras femininas incríveis, que, né, tem aqui a Cris Munhoz, a Cris Rebelo, a Ingrid, que estava aqui com a gente há pouco, a Bárbara Birrian, diretora de movimento e assistente de direção, a Daniela Jamal, nas visualidades, a Danusa Formentini no trabalho sonoro, a própria Natália, que eu já citei, também na assessoria de comunicação, de acessibilidade e inclusão, ou seja, tem um time feminino, devo estar esquecendo de alguma aqui, que é muito protagonista do processo, né? Então, para mim, esse aprendizado como diretor nesse trabalho, tanto que eu não me imaginava, né, eu relatei isso agora há pouco, eu não me imaginava nessa função até um determinado momento, foi muito sobre sair do caminho, sabe? E não vou dizer dar voz, porque eu não tenho que dar voz para ninguém, as pessoas têm a própria voz, né? Mas da escuta, né? A esses outros olhares, a esses atravessamentos, né? Essas transversalidades mesmo, né? Que dizem respeito a isso, né? E aí, se a Cris puder abordar um pouquinho, Cris Rebelo, sobre essa questão do que para mim é um eixo, assim, que é a relação das duas irmãs. Eu me vejo tanto naqueles embates, naquele duelo, e é uma coisa que me atravessa demais, assim, que me emociona muito, que eu acho que sem spoiler, é o cerne do espetáculo, é a relação das duas irmãs e a forma como as duas crescem juntas. Né? Cris, Sim, pode falar antes, Cris. Desculpa. É uma coisa muito rápida, que a gente só para não perder. Eu tentei levar a Sofia uma vez num circo e saí super frustrada. Aí queria fazer um pedido público para os palhaços estarem com aquela coisa de assim: bom dia, foi muito baixo! De novo, vocês não almoçaram, não! No terceiro, a gente já estava assim: bom dia, tchau. Porque, cara, a gente vai ficando assim, né? O ombro vem aqui na orelha, de tão tenso, e a gente estava de fone.
Era isso. Os palhaços da casa, passem adiante a mensagem. É. Temos Eu também sou alguns. palhaça, mas eu sofro Mas com é porque, isso. na verdade, a gente não está falando só da palhaçaria, né? A gente também está Não. falando de uma relação com o espaço, uma relação do artista, né? Uma relação da leitura que esses artistas têm, e aqui a gente precisa também falar sobre isso, né? E conseguem ter Sim. sobre o público, entendeu? Porque, assim, a Cris ia falar, a Cris Rebelo, deixa ela falar. Não, porque quando eu trabalhei com a Moira trabalhou no Elefante comigo, né? E a Moira é uma bailarina cega, cabeçuda, entendeu? Ela, porque, é tipo assim, ela tem referências profundas, enraizadas, ela faz citações, entendeu? Quando ela levanta o dedinho dela no celular, ó, começa a ler a citação dela, é de fundir a sua cabeça, né? E aí, às vezes, com um gesto simples, ela vira. Porque às vezes a gente está falando, né? Vou trabalhar com uma questão de audiodescrição. Aí você está falando, então vou ter que falar esquerda, direita. A Moira fala, não vai falar. Você não vai falar. Você não vai falar isso. Você vai colocar o som naquele lugar, você vai, entendeu? Assim, então, quando a especificidade, né, vem, quando o trabalho vem, e aí também eu sei que Elefante dá conta de umas coisas, não dá conta de outras, porque sempre vai ser assim também, entendeu? Não vai ter jeito, a gente não vai ter jeito. E aí, quando a gente chega, né, no lugar do circo, aí eu fico pensando muito no poder ter, né? Porque aí a gente se debate com outras questões muito enraizadas na nossa sociedade e que a gente tem que lutar mesmo. Eu não estou aqui fazendo uma linha de passar pano, não, né? Só estou dizendo que é o caminho, né? É o caminho da gente, mas compreendendo, né? A gente também precisa saber como é que a gente dá essa virada da chave, né? É porque é uma luta, né? Uma luta É uma política, luta. civil, importantíssima. E eu acho que a gente está colhendo alguns poucos resultados ainda dessa luta hoje em dia. E um exemplo para passar a palavra para a Cris, eu participei de uma conversa sobre animação. E eu ouvi filmes de animação no cinema. E eu ouvi de um diretor daqui, mas é necessário mesmo colocar aquela telinha ali de descrição, porque assim, atrapalha a animação, atrapalha o filme. Esse pensamento de que essas negociações são importantes porque atrapalham, essas negociações podem atrapalhar a sua obra sacrossanta, ela é muito comum, muito frequente. Então, é uma luta como todas as lutas civis de embate mesmo, de conquistas históricas. Acho que Luiz faz uma conquista histórica. Então, né, que mais produções possam dialogar com isso. E, claro, a gente sabe que né, a gente está falando de recursos, de políticas públicas, não é simples para ninguém, mas é isso mesmo, as coisas não são simples, não. A gente vai com dificuldade mesmo, mas vai no desafio. Mas pode falar, Cris, venha para a roda. Obrigada. Eu acho super importante, sim, que vocês estão falando, até a Cris e a Pandora receberam um prêmio pela Sala de Regulação Sensorial do CBTIG, e acho que é muito importante, até pela visibilidade. Esses dias eu vi uma amiga minha que foi para, uma colega, né? Foi para Portugal, eu acho, e postou uma foto de uma sala de regulação lá, falando assim, eu nunca vi isso no Brasil. Falei, não, tem no Brasil sim, inclusive foi premiado no CBTIG, espetáculo Luiz e Zussos pela Sala de Regulação. E é importante que a gente traga essa visibilidade, sim, porque a partir disso, quantos outros trabalhos não podem olhar para isso e falar, nossa, por que não fazer uma sala de regulação também? Então, quanto mais a gente conseguir expandir isso e trazer esse olhar para abraçar o teatro e para que ele possa, de fato, ser para todo mundo, é super importante. E trazendo para o questionamento do Cleiton, né, porque essa questão da relação das duas irmãs é uma coisa que eu e Ingrid a gente conversa muito e que eu acho que foi crescendo, né? Quanto mais a gente foi fazendo o espetáculo, mais essa relação delas duas, minha e da Ingrid, foi vindo para um lugar natural também. E a gente sempre conversava muito disso, porque eu tenho uma irmã e a Ingrid também, só que é invertido, né? Eu sou a irmã mais nova e a Ingrid é a irmã mais velha, então a gente tem a referência ao contrário do que a gente faz no trabalho.
mas que ao mesmo tempo faz total sentido, porque muitas vezes eu me via na peça agindo como a minha irmã agia comigo na vida. E é muito interessante trazer esse lugar do contrário, né? E eu sinto também que, assim, a minha relação com a Ingrid é muito especial, se tornou especial por conta do espetáculo, e hoje a gente é muito próximas, faz total sentido a gente ter essa relação de irmãs no trabalho, porque eu sinto que a gente se sente um pouco assim na vida também, uma relação de cuidado, de estar ali uma pela outra, de sair juntas. E elas têm essa relação que é muito conturbada, né? Que fica nesse lugar da irmã mais nova, querendo imitar um pouco a irmã mais velha, e a irmã mais velha que dá essa rejeição, né, por ser adolescente, tá nessa fase estranha que é ser adolescente, passando por tantas coisas, né, namorados, namoradas, namorades, e uma família que, por mais que o pai seja um ótimo pai, ele também não entende o que é ter uma filha adolescente, mulher, né? A gente até questiona isso no espetáculo, que o Edu, né, o personagem do Edu, que é o pai, traz esse momento de briga entre eu e a Ingrid, ele fala, mas é porque são meninas ou o problema sou eu? E a gente traz muito isso para o fato de que provavelmente é muito difícil para um pai que a gente acredita que ele esteja ali criando essas duas meninas solo. Provavelmente é muito difícil para ele que não passou por todas as transformações que uma menina passa, né, dessa fase de ser menina para ser adolescente, para ser jovem, enfim, dessa transformação de menina a mulher. Provavelmente é muito difícil conseguir lidar com isso não tendo passado por isso. Até passando por isso, provavelmente é difícil, né? Vocês que são mães, Cris, que é mãe de uma adolescente, né? Provavelmente é muito difícil, mesmo já tendo passado por essas questões. Então a gente está ali numa briga, numa coisa em que a gente passa o espetáculo inteiro brigando até que chega o último momento que, assim, ok, agora que a vida está em perigo mesmo, a gente está aqui uma pela outra. Tem esse lugar, né, de a gente está aqui, a gente briga, mas quando o assunto é sério, a gente uma pela outra. Que a minha personagem, a Ellie, ajuda ela, leva ela para dormir, tenta conversar um pouco. Tem até o momento que ela fala, eu te amo, mas que é o momento que a Ingrid está dormindo, a Luísa, né, está dormindo, então é uma coisa ali meio, eu te amo, mas não está dormindo, mas ouve enquanto dorme, que está ouvindo de qualquer forma. E que eu sinto que nesse final, nessa transformação, né, que acho que foi a Paula que trouxe, da menstruação, né, do gelo que derrete, que é essa transformação também das temporadas, né, primavera, verão, a gente pensa um pouco sobre isso também, né, do quanto tempo se passou ali, quanto tempo será que esses ursos ficaram, será que foi durante o inverno inteiro, foram 3 meses que essa história se passou, o que de transformação elas viveram durante esses 3 meses, e o que representa, né, esse derretimento dos ursos para todo mundo que está ali crescendo, que está ali, a própria Louise, né, a gente entende também esse momento como um momento de crescimento dela. E eu acho muito bonito, assim, para mim é uma das falas mais bonitas que a minha personagem tem no final, quando ela acolhe a Louise, né, dizendo, é isso, eles derreteram, eles se transformaram, mas eles sempre vão estar aqui. A gente sempre vai guardar uma coisa da nossa infância com a gente. Por mais que se derreta, por mais que essa imaginação não esteja mais personificada ali no urso, tudo que ela viveu ainda vai estar ali guardado. Então, eu sinto que é uma relação de muito carinho entre essas duas irmãs, que para mim é um dos pontos muito fortes que a gente traz nesse espetáculo, sim. Muita gente veio falar, acho que principalmente pessoas que têm irmãs, né, que conviveram, cresceram com pessoas, até primas muito próximas, mas pessoas que têm essa relação de irmãs conseguem identificar muito, muito tranquilamente essa relação que a gente traz. Então, acho que é isso, assim, é um crescimento que quanto mais a gente ia fazendo o espetáculo, mais ia ficando gostoso, assim, de brincar, da gente, até dessas irritações mesmo, dessas provocações, vai entrando num lugar divertido, que
enfim, que é cruel pela fase, pelo que elas dizem uma para outra, mas que ao mesmo tempo tem muito amor, tem muito esse carinho das irmãs mesmo. E assim, que essa questão do protagonismo feminino, né, é, é super importante também. A gente tem essa figura do pai que está ali presente, tem o Bob Rocha também, que é aquele vizinho, enfim, militarista, que está ali querendo matar os ursos, e que remete a essa figura, né, do homem másculo, do que está ali para matar mesmo, que ele até, né, traz referências de arma, essa hora do blackout, né, que eles estão em tiroteio, eu acho super pesado. E a gente ali trazendo essa força do acolhimento, de duas meninas que estão ali juntas, independente do que está acontecendo do lado de fora, e com a figura desse pai, que também é presente, que está ali dando o melhor que ele pode para criar essas duas meninas. E a gente teve, como o Cleiton falou, né, na equipe, tantas mulheres maravilhosas, e até mesmo pela sua direção, né, Cleiton, em nenhum momento foi nada impositivo, né? A gente sempre teve uma conversa muito, muito aberta. Isso eu acho incrível, porque a gente consegue colocar as questões que a gente pensa sobre o texto, a gente consegue ver, né, analisar o texto e falar, olha, essa frase aqui não é muito interessante por conta disso. E entender que você tem essa escuta aberta e que você ouve e fala, nossa, é verdade, vamos mudar então? A gente tem esse caminho muito aberto de criação e eu acho que isso deixa a gente muito livre para brincar mesmo em cena, deixa livre para brincar, e toda a equipe, eu acredito, né, me parece, que se sente muito aberta e disponível para se escutar, para se acolher. Então, acho que tudo isso resulta no trabalho que a gente faz na cena, né? Todo esse toda essa equipe incrível, que é composta de muitas mulheres incríveis e de homens incríveis também, que são super abertos, super acolhedores. Eu acho que tudo isso se mostra na cena com um trabalho sensível, né? Com um trabalho gostoso assim, de fazer. Espero que de assistir também. Bastante. Eu acho que você entrou até um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que o Gabriel fez no chat, que ele quer saber como se deu a preparação dos atores, o processo mesmo de aproximação com o tema proposto, a dramaturgia em si, o fazer. Eu acho que aqui no final você entrou um pouquinho nisso, eu queria só pegar o gancho para inserir essa pergunta dele. Trabalho junto com o Cleiton, né? Como é que funciona entre vocês? Sim, a gente começou o processo de leitura do texto, foi bem antes da gente entrar na sala de ensaio, né? A gente começa esse processo de leitura, acho que foi no final do ano, e o processo de ensaio foi já para... A gente começou em outubro, né? Outubro de 2022, e a sala de ensaio mesmo foi para finalzinho de janeiro. Então, a gente já trouxe um pouco dessa aproximação com o texto, né? Dessa familiarização com a temática, até por ser de uma outra nacionalidade, né? A gente não tem ursos no Brasil, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente sempre pensou muito. A gente está falando de ursos, mas urso mesmo aqui no Brasil, a gente não tem. A gente não tem esse medo de aparecer um urso na floresta, um urso branco, né? Isso não é a nossa realidade. Então, como que a gente faz para se aproximar desse texto, que não é necessariamente a realidade que a gente passa aqui, e ao mesmo tempo como a gente traz para a nossa realidade? Porque está tudo bem, ainda assim a gente está falando de criança, né? Da imaginação, da criatividade, ou até mesmo de, enfim, questões espirituais, né? Então, por que não trazer esses ursos? E aí a gente começou esse processo do texto já antes da sala de ensaio, até com outras pessoas da equipe também, já pensando esse texto, vendo o que a gente gostaria de modificar, o que não. Aí teve isso, como a Cris falou, da gente ir no espaço da Anísio da Silveira, ali no Engenho de Dentro, olhar o museu, conversar sobre. Eu acho que aquele dia foi super importante, porque a gente viu muitos relatos que se pareciam muito com os que a Luísa falava, relatos de pacientes, né, da Anísia, dizendo, eu vejo coisas que as pessoas não veem, elas não acreditam, então será que o problema é comigo? E a gente vendo isso, né, ficou, caramba,
que coisa, né? E no próprio espetáculo, minha personagem fala que vão internar a Luísa, que vão fazer eletrochoque, que vão fazer lobotomia. Então, acho que tudo foi muito bem amarrado no nosso processo. Quando a gente vai para a sala de ensaio também, o processo de criação da cena, a gente traz uma primeira proposta, assim, uma coisa bem uma sementinha ali de algo que a gente pensou sobre a cena, e a partir disso, a partir do que a gente traz da nossa proposta, o Cleiton e a Babi, que fez a preparação corporal e também direção de movimento, eles começam a puxar e esgarçar aquilo que a gente traz. Então, eu trago uma proposta com a Ingrid, que é da gente... Por exemplo, tem uma hora que eu dou uma banda nela, trago essa proposta, e a partir disso o Cleiton e a Babi começam a investigar como a gente faz isso de uma forma melhor, que outras possibilidades a gente pode trazer dessa movimentação. Então, é um processo que assim, é realmente parte muito da criatividade, da criação de quem está na cena e quem está de fora com esse olhar super atento, né, e essa escuta, para falar, isso aqui é super interessante, isso funciona, vamos explorar isso mais. Ou, isso aqui, ó, não funciona tanto, mas e se a gente for para um outro caminho? E eu acredito muito nisso, porque não é como essas direções tradicionais, né? Já você vai para essa marca tal e vai levantar o braço e vai falar o texto. Isso nunca foi uma questão para gente. E eu acho que daí traz muita possibilidade da gente criar e da gente trabalhar mesmo, né, o nosso lado criativo. Deixa eu só dar uma olhada aqui na pergunta que ele fez para ver se tem mais alguma coisa. O processo, sim, o processo de aproximação com o tema, da dramaturgia, o fazer. E aí eu acho que é um pouco isso, né? A gente traz esse trabalho também que a gente, na preparação, né, antes de o aquecimento, o nosso aquecimento. A gente também faz ele em conjunto. Dentro do aquecimento, a gente descobre possibilidades para a cena. Teve um dia de aquecimento que acho que foi até uma Tabata, né? Que é um exercício de mais ou menos 4 minutos que a gente faz de repetições, né? E aí teve esse dia que era de agachamento. E a partir desse exercício, a gente falou, nossa, isso aqui, se a gente explorar um pouquinho mais, é interessante para a cena que a gente dança com os ursos, que no caso nós somos os ursos. A gente traz esse lugar do sonho, né? Que é o momento que a Luísa está sonhando. Então, a partir de um aquecimento, a gente consegue perceber uma possibilidade de movimentação de cena, de dança, de criação, e isso juntos. Eu acho que o mais importante é que a gente faz tudo junto. Sinto que essa colaboração de todo mundo no processo, é até isso, né? Muitas pessoas da equipe vinham assistir o processo, até quando, entre aspas, não era necessário, né? Assim, é a pessoa que vai fazer a iluminação, a pessoa que vai operar o som, chegava no ensaio para assistir, dar uma opinião, falava uma coisa. E isso para mim era super importante, porque eles estavam na cena com a gente, né? A pessoa que está operando o som, a pessoa que está operando a luz, vão estar ali na cena com a gente de alguma forma. Então, eles estarem no processo do ensaio foi um processo onde a equipe esteve muito presente, toda a equipe, dando possibilidades, até aproximando a gente com esse texto, né? Entendendo onde é diferente, por ser, né, uma escritora canadense, e onde a gente consegue aproximar para a nossa realidade do Brasil. Então, acho que é um pouco isso, se o Cleiton quiser abordar um pouquinho mais. Quer contribuir com alguma coisa, Cleiton? Sim, eu estou um pouquinho preocupado com o tempo, mas... Não, a gente está caminhando para finalizar, gente. Eu ficaria aqui 3 horas, mas é chegada a hora do almoço. Daqui a pouco eu mesmo vou ter que ver aqui meu pequeno infante, alimentar a cria. É que vem muitas coisas, né, de um processo tão rico e tão afetivo e tão colaborativo mesmo, né, como a Cris coloca. E eu acho que um desafio que a gente teve, tentando responder um pouquinho mais também da pergunta do Gabriel, é esse desafio, né, de cumprir aquela máxima da Stanira, que diz que tudo que é imaginário tem, existe, é. E a gente se calcou muito também nessa matriz de trabalho, que da minha formação também, que é o trabalho com tornar o intangível tangível, né, da técnica do Michael Chekhov,
que aborda esse processo psicofísico, né, de como tornar material, sem ser necessariamente material objeto, ou figurino, ou adereço, ou cenografia, e como preencher esse espaço, né, de atmosferas, de energias, e como tornar isso plausível, né, verossímil, sensível para o público também, né, para transcender, né, esse espaço da cena. E eu acho que aí teve uma colaboração incrível, e aí vem as parcerias, e as inspirações, e as epifanias. Num determinado momento, o Vinícius Mouzinho, que é o nosso diretor musical, compositor, ele é ator e também é palhaço, já que o tema da palhaçaria andou rodando aí. E num determinado momento, ele que integra também a companhia Multifoco, ele nos trouxe a sugestão da gente chamar a Bárbara Abirrian, numa determinada etapa do processo, por uma percepção dele que foi sendo compartilhada e sendo assimilada sobre como esses corpos poderiam contar essa história de uma maneira que transcenda as palavras, né? Porque a gente se preocupava, nossa, texto francês, é verborrágico, é muito texto, e tá. Isso até hoje entra nas nossas discussões e nos debates pós-espetáculo. E tanto que, em determinado momento, tem essa cena aqui, a Dança dos Ursos, que a Cris cita, mas tem também uma cena de uma pescaria que virou uma brincadeira de uma briga de bolinha de papel, assim, e ali a gente suprimiu uma cena inteira, um texto, né, de texto, né, inteiro. E essa foi também uma disponibilidade que a autora nos deu, que a tradução, né, também generosamente abriu espaços, e a gente foi, né, cada vez conquistando mais isso, né, de corporificar, né, de trazer a presença nesse espaço, que é um espaço, né, uma pequena arena, né, de 3x2, basicamente, onde se dá a ação. Enfim, é um pouco por aí também, essa questão de um processo que é multilateral, né, em diversas questões. Obrigada, querido. Alguém quer comentar mais alguma coisa do Crica? A gente já está momentos finais mesmo, mas... Bom, eu quero dizer o seguinte... diga, Mark. Não, eu quero agradecer, né, pela conversa, que aqui, ouvindo bastante, vou reassistir a partir do que vocês disseram, né, e minha cabeça está fervilhando. Obrigado. Eu ia falar uma coisa, porque eu vi Luíse, né, ao vivo, né, no teatro, e o que me chamou muita atenção, acho que na dramaturgia, foi um pouco... Se você toma a liberdade de não duvidar daquela realidade instaurada, né, tipo assim, se você não ficar na comparação com o real, essa menina tá vendo, essa menina não tá vendo, né, se você sair desse lugar, e aí acessa para mim muitos lugares, né, o lugar da palhaçaria, que a gente convive com a mentira e com a verdade instantaneamente, no momento presente, né, na técnica, mas também na possibilidade do imaginário, a relação com a contação de história, com a narração de história, né, quando esqueci o nome dele agora, desse autor africano. Parabéns, Cristiane Munhoz, você que é doutora, né? Também esqueci. Vou lembrar. Que ele fala assim, quando a gente conta uma história, ele é um africano, né? E ele fala, e não é o Sotigui, mas quando ele fala assim, quando a gente conta uma história que eu não lembro da história, e aí é muito interessante porque ele faz um movimento assim, eu não lembro da história, eu não pego ela lá atrás, eu vejo ela passar na minha frente. Então é uma modificação onde a ideia de realidade e de presença, né, e de realidade e ficção se coexistem, né, enquanto você mobiliza a sua performance. Então, se a gente não duvida da realidade instaurada, a gente pode ler de várias maneiras, né? Os neurodivergentes podem ler, a gente que imagina, nós artistas podemos ler de uma forma sobre essa leitura de mundo que essa menina faz, e, ao mesmo tempo, tem esse embate muito bonito que é
a irmã também não consegue entender a irmã mais nova, a irmã mais velha também não consegue entender a irmã mais nova, a irmã mais nova também não consegue entender a irmã mais velha, apesar de mulheres, o pai, apesar de acolher, também é homem, também não consegue entender, porque, na verdade, ninguém entende ninguém nesta merda. A gente está sempre tentando, no esforço de se comunicar. E isso é muito legal na dramaturgia, porque, no caso do pai, você vê o esforço do acolhimento, a dúvida. No caso da irmã, que é adolescente, não tem obrigação, né? Já está com tanto problema na cabeça, é mais difícil, né? Assim, e no caso do vizinho, é impossível o lugar da compreensão, né? Então, isso eu acho muito interessante, assim, quando a gente quando a gente sai do lugar, de ficar imaginando e pensando, essa menina está doida, essa menina está doida. E tem um momento que a realidade, como a gente a realidade mais medíocre da nossa vida, cai sobre ela também, né? Vão tratá-la como doida, né? Assim, tem um momento que também parece que vai acontecer, né? Eu acho isso é um ponto muito interessante da dramaturgia. Obrigada, querida. A gente acessa a peça das formas como a gente opera na vida também, né? Para mim, que sou muito interessada nesses temas de ritos de passagem, crescimento, esse crescer eterno da gente ao longo da nossa vida, né? A gente não, claro que a gente tem algumas passagens ali, infância, adolescência mais radicais, mas a gente está sempre crescendo, né? Amadurecendo. Amadurecer é um processo que nos acompanha durante a vida adulta também. E para mim, eu particularmente gosto muito, como artista, inclusive, as minhas peças têm um pouco disso, né, de trazer metáfora, poesia, alegoria, coisas que eu fico brincando que não estão muito em alta hoje em dia. Então, eu acho, tem uma literariedade que está chegando às vezes, que é importante em alguns casos, mas para mim foi um alento, assim, a dramaturgia da peça e a abordagem da encenação. Eu fiquei muito interessada em alguns elementos da encenação que eu acho que assumem riscos que normalmente a gente não vê nas encenações das infâncias. Acho que vocês brincam ali de deixar tudo visível e aparente por vários motivos que vocês devem ter tido, que eu acho interessantíssimo a gente ver o ator entrando em cena, a transformação, a transição para personagem, as brincadeiras que vocês fazem ao redor. Então, acho que é um espetáculo importantíssimo. Fiquei feliz demais de ter visto. Paulinha fez uma curadoria realmente muito bacana, e peças para além da gente, né, dos nossos horizontes aqui, dos artistas do CRICA, justamente para a gente entrar em contato com outras pessoas, outros grupos. Então, quero agradecer demais, assim, a riqueza que foi essa conversa hoje, a participação de Cris, todo mundo que conseguiu chegar aqui para conversar com a gente de alguma forma, Janine, Cris, Ingrid, Cleiton, muito, muito obrigada em nome do CRICA. Eu vou, né, vai ficar salva aqui essa conversa, eu vou subir para o canal do CRICA e deixar disponível para a gente poder divulgar. Assim que a gente tiver noção do que a gente vai produzir a respeito dessas conversas, né, provavelmente, não sei se um livro, um artigo, está pensando ainda, a gente entra em contato com vocês novamente, mas muito, muito bacana perceber que tem uma rede grande, né, de pessoas interessadas em fazer um teatro para as infâncias, para a juventude, pautando a diversidade, né, desde a criação. Esse engajamento ao longo do processo criativo e nas apresentações também é muito bonito, assim, da gente ter conhecimento, saber como foi, poder esmiuçar um pouquinho aqui com vocês. A gente vai encerrar a gravação. Esse foi o segundo encontro desse projeto que é vinculado ao UFRB, que é o CRICA Encontros, conversas sobre teatro para e a partir das infâncias. Eu esqueci de pedir para vocês se autodescreverem. Enfim, na próxima a gente vai ficar mais atento a isso. Reforçar aqui os agradecimentos, eu vou encerrar a gravação e vida longa para a Luísa, né? Uma história que estamos apostando que está só começando, vida longa, que a gente possa ver ao vivo aí os que não viram, né? Eu só vi por intermédio da gravação, que a gente consiga ver ao vivo aí ao longo da vida. E parabéns novamente para vocês. Muitíssimo obrigada. E é isso. Vou encerrar a gravação. Como? Manage recording. Peraí.
Tá gravando aí, gente. Eu não sei se eu tenho que encerrar tudo para encerrar a gravação. Peraí que eu tô aprendendo hoje. Aqui, pronto. Peraí, deixa eu fazer Encerrando a print. gravação. Eu posso tirar o print depois lá já do Tá. YouTube. Da reunião. Encerrando a gravação, pessoal.